Welcome to the World United. Welcome to the World United. Nós estamos falando um pouquinho aqui sobre a tecnologia espiritual, esperando os palestrantes chegarem, e é bem o que a Flávia falou mesmo. A gente emana o que a gente sente e o que a gente pensa, então a gente cocria muita coisa, né? Pensando e sentindo. Isso já é uma lei mesmo, né, que a gente acaba trazendo para a nossa vida, né, tanto a harmonia quanto desarmonia, mas depende mesmo do que a gente está ressoando, né? Exatamente, e interessante, Isis, que até alguns anos atrás isso era apenas algo místico, né? Algo de fato, eu vou acreditar ou não, e isso não vai interferir na minha vida. Mas hoje, com o advento da física quântica, da ciência, de toda a experimentação, hoje se sabe que isso é absolutamente real. Eu penso, eu estou interferindo na realidade, né? As partículas subatômicas, elas são extremamente sensíveis às nossas emoções. Ou seja, isso nos trouxe muita autorresponsabilidade. Ou seja, eu não posso deixar que um pensamento fique permeando a minha mente durante o dia todo sem fazer nada, né? Então, é fato, né? Eu sou terapeuta e é impressionante como eu vejo essa lei, a lei da ressonância, a lei da atração, ela atuando na vida das pessoas. Cleiton, eu acredito, por exemplo, que eu não vou conseguir me relacionar e a pessoa está vivendo uma realidade tal qual aquela que ela vive internamente. Sim. Então, existem vários experimentos, né? O mais conhecido é da dupla Fender, né, que fala sobre isso. Você queria falar? Eu queria apresentar você, meu querido. Tudo bem. Olha, eu gostaria muito de apresentar mais um palestrante, o Cleiton Alves. Eu vou ler um pouquinho a biografia dele aqui. Seja muito bem-vindo, Cleiton. Eu sei que esse assunto realmente ele é muito interessante e é um assunto em que todo mundo precisa, de alguma forma, não se especializar, mas pelo menos entender um pouco sobre, porque a energia é tudo, né? Vai ressoar em tudo, tudo que a gente faz, tudo que a gente pega, tudo que a gente vê. Então, assim, é importante que a gente entenda que nós somos energia, todos nós somos energias, né? Então, o Cleiton, ele vai fazer uma palestrinha aqui para a gente hoje, falando sobre a física quântica na vida real. Ele é um físico com mestrado na área de energia, tecnólogo em mecatrônica, master coach, escritor, radiestesista, pós-graduado em terapias vibracionais quânticas, professor de diversas pós-graduações, palestrante e ex-funcionário público federal. Ele é o criador do maior congresso online de terapias e saúde quântica do Brasil, o Cona Quântico. Criador também de mais formações de terapeutas integrativos, vibracionais do Brasil, juntamente com a doutora Rosângela Arndt. Há mais de 10 anos ele estuda as leis quânticas, buscando entender como acontece o processo de manifestação da realidade, tendo como objetivo amenizar o sofrimento humano, levar esse novo paradigma quântico ao maior número de pessoas, no qual somos co-criadores e da nossa própria realidade, e levar algumas pessoas também a dar um verdadeiro salto quântico nas suas vidas. Que lindo, Cleiton. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Isis, obrigado a Flávia, né, que fez o convite, gratidão. É um prazer, né, estar aqui nesse congresso tão maravilhoso e grandioso, né? A coisa aqui é grande, imensa. E, de fato, nós estamos vivendo, né, um momento bem particular, né, da evolução humana, um momento de transição planetária, um momento de transição de paradigmas. Nós estamos vendo, assim, nunca se houve um momento tão, digamos, complexo quando eu falo sobre opiniões contrárias, diversas, né? A humanidade está perdida. Às vezes, eu converso com as pessoas, elas, meu Deus, onde é que eu vou, Cleiton? São tantas opiniões, são tantos caminhos, e muitas vezes o caminho mais certo é aquele caminho da nossa intuição, o caminho da nossa conexão com algo maior. Então, nós estamos vivendo esse momento de transição, onde por muitos séculos, toda a nossa economia, a nossa educação, todo o processo de como viver, de como lidar com o ser humano, de como lidar com a nossa vida, era um processo materialista,
onde tudo estava separado, onde eu não tinha conexão com ninguém, onde os meus pensamentos, eles estavam apenas comigo, eles não tinham nenhuma influência com a realidade e que tudo estava determinado. Início do século XX, começou profundamente o estudo da física quântica, que veio trazer outro lado da realidade, na qual agora nós somos co-criadores, ou seja, eu estou co-criando junto com o divino, junto com Deus. Eu sou um participante daquilo que me acontece. Ou seja, eu falo para Isis, olha só, eu estou vendo aqui essa cortina branca, mas, quanticamente falando, eu participei do que eu estou vendo aqui. Talvez a Isis veja uma cortina azul, a Flávia veja uma cortina verde. Então, nós somos muito mais que meros observadores, olha só, nós somos participantes, gente. E lá, vamos lá no comecinho do século XIX, 1805, foi realizado aquele grande experimento da dupla fenda, que é bem conhecido, E naquele momento não se teve tantas conclusões, até porque não se tinha tanto aparato tecnológico, Esse experimento foi repetido outras e outras vezes, até que na década de 30, repetiu esse experimento com muito mais observações, com muito mais aparato tecnológico de detectores, e ali percebeu o seguinte, que, de fato, o elétron, uma partícula subatômica, ela é influenciada quando está sendo observada. Ou seja, o elétron, ele não tem... Vou pegar aqui um elétron, mas isso acontece com outras partículas, tá? Mas vamos pegar o elétron. O elétron, ele tem um princípio dual. Ou seja, ele é onda, está vibrando aqui uma frequência, e ele é partícula. Só que ele só é partícula quando ele está sendo medido. Ou seja, quando eu estou observando, é que o elétron, ele assume uma posição. Isso foi repetido muitas e muitas vezes, foi repetido até com moléculas. Trazendo para a nossa vida prática, o nosso futuro ainda não está decidido. Porém, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço, isso está criando, está moldando essa realidade numa quarta dimensão, numa oitava acima. Ou seja, aumenta a probabilidade, existe uma equação da física chamada equação da função de Schrödinger, que foi um físico austríaco que ele elaborou essa equação para calcular a probabilidade de você encontrar o elétron numa posição ou em outra. Em outras palavras, eu posso prever que algo pode acontecer. Eu posso ter uma previsão, mas eu nunca vou ter a certeza. E é por isso que algumas pessoas falam, Cleiton, como é que eu faço para ter 100% de certeza que eu vou, por exemplo, encontrar a pessoa da minha vida? Não se tem esse 100% de certeza. Física quântica é a física das probabilidades. Ou seja, quando eu penso, quando eu falo, quando eu imagino, eu estou enviando essa informação para uma outra dimensão. Quanto mais eu faço isso, mais aumenta a probabilidade de eu vivenciar aquilo no mundo real. Eu sei que todos nós aqui temos experiências, e eu tenho certeza que você já teve a experiência, por exemplo, Isis, de você estava tão certo que algo ia acontecer, que você ia ver uma pessoa, acordou pensando nela, daqui a pouco a pessoa apareceu, cara. Ou ela te ligou, é ou não é? Nossa, tem alguma coisa conectada. Eu até pedi um dia desse para alguns alunos fazerem uma experiência. Irem para um lugar, para um shopping, por exemplo, E a distância, quando essa pessoa, ela visualizasse uma pessoa que ela já tivesse afinidade, que fosse conhecida, ela apenas mentalizasse com que aquela pessoa olhasse para ela. E a pessoa, geralmente, ela olha. Naquele local, naquela posição. Acontecia muito isso quando eu ia para o shopping com a minha esposa, com as minhas filhas, E aí, às vezes, eu ia brincar com as minhas filhas, a minha esposa ficava na livraria, e às vezes eu estava tão longe dela, eu lembro bem de uma cena que eu fiquei aqui, gritando, ela não ia escutar. Mas eu fiquei, nossa, amor, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, e ela olha. A distância, ela não sabia que eu estava ali naquele local. Isso, gente, é comunicação, é entrelaçamento. Está tudo conectado. Então, a física quântica veio trazer o quê? O nosso poder de cocriação. Você não é vítima da vida. Cleiton, mas
tem pessoas que se escondem atrás, né? Eu não descarto, gente, a questão do karma, do dharma, né? Eu acredito nisso. Mas, gente, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que ele te deu as ferramentas para você evoluir e você superar esses débitos que você talvez traga de outras vidas, se assim for a tua crença. Mas o que eu quero dizer, todos nós temos o poder de mudar a nossa realidade. E, primeiro, a realidade ela muda de dentro para fora. Eu crio uma realidade aqui e lá fora começa a mudar. Eu atendo hoje mais com a hipnoterapia, né? Ou seja, a gente conversa com o subconsciente. A quantidade de clientes que acontecem fatos, por exemplo, eu comecei a trabalhar aqui uma demanda emocional, um trauma de uma filha que estava brigada com o pai há anos, que não falava com o pai. E ali foi muito intenso aquela terapia, né? Porque, na verdade, pai e mãe, eles existem aqui dentro, né? E na hipnoterapia a gente conversa com essas partes. E depois que a pessoa sai da sala, sem o pai saber que ela tinha feito terapia, ela recebe uma ligação do pai. Tem cliente que até fala, Cleito, você falou para alguém da minha família? Não falei. O fato é que quando eu trabalhei a parte do pai no subconsciente dela aqui, eu mexi lá no subconsciente do papai dela também, porque está tudo conectado. E quanto maior a afinidade emocional entre seres, maior essa conexão. Aí já entra um pouco lá nos campos mórficos, né, do Rupert. E isso acontece a todo momento, ou seja, você está conectado com o todo. Eu falo que o nosso universo é muito permissivo, cara. Então, nós podemos mudar a nossa realidade, independentemente daquilo que você busca e da situação que você se encontra. E aqui entra algumas fases, né, para você alcançar a quarta dimensão. Nós estamos aqui na terceira dimensão, tá? Ou seja, né, estou preso, né, pelo esquerda, direita, frente, trás, em cima e embaixo, 3 dimensões. Só que a terceira dimensão ela é moldada pela quarta dimensão. Por exemplo, o pensamento, ele está em qual dimensão? Está na quarta dimensão. O pensamento não é material. O sentimento não é material. A intuição não é material. Então, eu vou aqui falar agora dos níveis de criação. O primeiro nível acontece na dimensão unidimensional, na primeira dimensão. Por exemplo, quando você escreve algo no papel, eu sou próspero. Ali eu estou trabalhando a nível de primeira dimensão. É muito fraquinho ainda. Quando eu vejo uma fotografia, quando eu tenho uma foto, por exemplo, eu estava escutando aqui um Bossa Nova, e aqui tem aqui, ó, ambiente de cafeteria na França. Eu estou vendo uma imagem muito bonita. Essa imagem que eu estou vendo, ela está na segunda dimensão. A segunda dimensão, ela domina sobre a primeira. Quando eu estou vendo algo, por exemplo, eu quero comprar um carro, quero ter condições para comprar um carro importado, e eu vejo aquele carro, presencialmente, eu estou na terceira dimensão. Já é muito mais poderoso quando eu me conecto com essa dimensão, com essa frequência. Porém, o nosso grande objetivo é cocriar na quarta dimensão, que se chama dimensão espiritual, dimensão do reino. A quarta dimensão, como é que eu alcanço essa quarta dimensão? Através de um processo chamado subconsciente. Você precisa ultrapassar a barreira crítica da mente. Todos nós temos uma barreira crítica, uma faculdade crítica. Por exemplo, quando eu falo assim, alguém fala para mim, nossa, Cleiton, olha só, tá vendo aquele carro? Você pode comprar aquele carro, você é capaz. Vem aquela vozinha no meu subconsciente que está conectada com os traumas lá da minha infância, quando o papai me abandonou, quando eu vi a mamãe não me protegendo, e aquela vozinha vem, você não vai conseguir, você não é merecedor, isso não é para você. E, cara, essa onda, ela neutraliza completamente, ó, a onda daquilo que eu desejo. Por isso que querer não é poder, né? Aquela frase, aquele dito popular. Então, eu preciso alcançar o meu subconsciente. A mente subconsciente, ela faz a ponte entre mundo material, terceira dimensão, e mundo espiritual, tá? Existe essa conexão. É a mente que... E quando você alcança, por exemplo, o subconsciente com uma ferramenta como a hipnose, por exemplo, chega um momento em que você não imagina você no carro, você está no carro. Consegue entender? Eu me vejo ali dentro, eu sou. É que nem quando eu faço, às vezes, por exemplo, uma brincadeira com a hipnose, e a pessoa está com a blusa preta,
E eu falo para ela, quando você abrir os olhos, a sua camisa vai estar na cor azul. Isso se torna uma verdade para você. Olhos abertos, a pessoa olha, é azul. Ela acredita que é azul, porque naquele momento eu alcancei o subconsciente. Não existe crítica, a faculdade crítica. Gente, foi uma das grandes descobertas que eu tive nos últimos meses, que eu estou compartilhando para vocês. Quando você acreditar na tua alma como se fosse realidade, se eu perguntar para a Flávia, Flávia, você duvida que seu nome é Flávia? Não, né? 100% eu acredito. Então, é esse nível de fé que nós precisamos alcançar. Quando o Mestre Jesus, lá atrás, ele ia realizar os milagres, ele fazia com que aquela pessoa, aquele doente, ele alcançasse o que ele chamava de reino de Deus, a quarta dimensão. Ele perguntava, você acredita que eu posso fazer isso? Sim, sim, eu acredito. Seja feito conforme a tua fé. Jesus era apenas o quê? Um conector, um canalizador daquela pessoa para a quarta dimensão. E nada mudou, gente, de 2000 anos atrás para cá, nada mudou. Agora, por que é que nós estamos tendo dificuldades nesse processo de mudanças? Eu lembro, Isis, que há 4 anos atrás eu estava dentro da Petrobras, infeliz, fazia algo que eu não gostava, estava muito triste, e muitas vezes eu não acreditava que era possível viver do que eu amava aqui fora, né, de cursos de marketing digital, levando a minha mensagem, trabalhando com terapia, até que eu comecei a entender esse processo da quarta dimensão, comecei a entrar em mentorias, comecei a entrar em ambientes que me permitissem acreditar cada vez mais que aquilo era possível. Eu lembro que chegou um momento em que eu decidi, nossa, é possível. Agora eu vi o outro lado. Nossa, quando eu saí, eu pedi demissão em 14 de agosto de 2017. Nossa, foi muito mais rápido aqui fora as coisas acontecerem. Por que foi mais fácil? Porque eu já tinha mostrado para o meu subconsciente que aquilo era possível. Isso é física quântica. Por quê? Lembra do elétron? Vamos voltar para o elétron. Eu tenho quanto tempo aqui, amiga? Me fala aí, tá? Eu vou começar a falar aqui, eu passo o dia todo. São quanto tempo? Posso continuar? Então vamos lá. Tu me diz aí, viu? Vamos voltar lá para a questão lá do colapso da função de onda, que é o termo da física que fala o seguinte, o momento em que eu faço uma escolha. Ou seja, o elétron agora não é mais uma onda de possibilidades, agora ele tem um resultado. Porém, esse colapso ele acontece em 2 níveis, consciente e inconsciente. A nossa mente consciente ela tem um processamento ali, né, que é 200.000 vezes mais lenta, mais devagar do que a mente subconsciente. Tem até um livro que eu indico para vocês que é Pense Rápido, Pense Devagar, que é do Prêmio Nobel de Economia, o Daniel Kahneman. Ele fala que o subconsciente é uma mente muito rápida, muito poderosa. Por exemplo, eu estou falando aqui através de palavras, mas o subconsciente de vocês está aprendendo muito mais rápido através da minha energia do que das minhas palavras. Ele está em outra dimensão. E aí, qual é o problema? As nossas crenças, os nossos paradigmas, eles são verdades que não são questionáveis, porque estão em outro nível, que está sendo emitida, emanada do seu biocampo. Nós estamos mandando a todo momento essa informação. Só que eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero melhorar do meu problema de saúde. Só que internamente foi colocada uma crença, foi formatada uma crença de que aquela doença é uma doença genética da minha família e eu vou precisar passar por aquilo. E aí, chega no momento em que você tenta tanto que você acaba cansando, desistindo. Porque você está tentando pela sua força. E não é pela força, é pelo poder. O David Hawkes, né, que ele mapeou a frequência das emoções humanas, ele escreveu até um livro chamado Força e Poder. E ele falava que as frequências de forças, elas não têm tanta potência quanto as frequências de poder. O que é a frequência de força, por exemplo? Eu tentar mudar minha realidade apenas com as minhas próprias forças. Com a minha, por exemplo, com a minha coragem, com o meu orgulho, né, com o meu ego. Ah, eu vou fazer isso porque eu quero mostrar para fulano. Isso funciona? Funciona, mas tem uma limitação. Você até alcança, mas aquilo parece que se dissolve rapidamente. Não tem um propósito, não tem um porquê maior. Quando você entra na frequência do poder, que é a frequência do amor, da alegria, a frequência do bem maior,
a frequência da empatia. Eu estou fazendo algo porque eu me importo com vocês. Eu estou aqui palestrando porque eu acredito nesse projeto. Eu acredito que tem uma pessoa, se pelo menos uma pessoa mudar a sua mentalidade, despertar mais um pouquinho para esse novo mundo, isso já pagou para mim, de forma bem sincera e bem honesta. Quando você tem esse porquê, esse propósito, gente, a coisa flui mais rapidamente. Lá atrás, eu queria apenas ganhar dinheiro. Muitas vezes, eu entrava em projetos para ganhar dinheiro. Nenhum deles prosperava. Não prosperava. Porque eu tinha a intenção, mas não tinha um propósito e nem não tinha o significado. Tudo que eu vou fazer hoje, eu pergunto o que eu quero, para que eu quero e o porquê que eu quero. Escreva isso aí, gente, está assistindo. Ó. 3 perguntas para você se alinhar com esse estado de coerência cardíaca. O que eu quero, a intenção, para que eu quero o que eu quero, o propósito e o significado. Qual o significado daquilo para a tua vida? Aí você entra agora exatamente no significado, no porquê. Por que eu quero o que eu quero? Então, quando eu fui, por exemplo, fazer minha transição de carreira, eu sabia o que eu queria fazer, eu tinha um propósito, eu tinha um significado. Significado é o que teu coração, ele ganha com isso. Nossa, eu me sinto feliz, eu me sinto alegre. Cara, sabe, é diferente. Acabei de cheguei ontem de São Paulo, fui atender com a hipnoterapia, 2 dias. Nossa, ontem eu entrei no avião, pensa numa sensação boa, sabe, de dever cumprido, cara. E esse cliente mandando aqui, Cleito, como eu acordei diferente, cara. Olha só, não estava conseguindo fazer isso, hoje eu fiz. Isso não tem preço. E Deus foi tão maravilhoso que ele colocou como bônus. Tem muita gente que fala, eu não sei qual é o meu propósito, eu queria encontrar o meu propósito. É fácil. Comece fazendo o que você gosta de fazer, o que você ama. E, geralmente, o que você ama, geralmente você tem uma determinada habilidade, você tem um determinado talento. Começa por ali. Que não adianta eu te falar aqui sobre não localidade, entrelaçamento, falar sobre vários fenômenos da física quântica, se você está querendo ocupar um lugar que não é seu no mundo, gente. Então, tudo começa por aí. É difícil, quando vou atender um cliente, né, como coach, como mentor, a primeira coisa que eu vejo é a questão sobre você acredita no que tu faz? Você está alinhado com o teu propósito? Você ama fazer isso? Faria isso mesmo que não fosse por dinheiro? As pessoas às vezes querem o conteúdo da carta, mas elas não querem o envelope. O envelope, gente, são essas frequências de poder. É o amor, é a alegria, é o se importar com o outro. Gente, a abundância vai vir a todo momento. E você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Um dos versículos, né, que eu tenho para a minha vida, né, e que mexe muito comigo, é aquele versículo que Jesus falou, né, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Ou seja, as pessoas focam muito no reino de Deus. Ok, onde é que está o reino de Deus? Está em todos os locais, né? Porém, e a justiça? O que é a justiça? É injusto, gente. O universo ele é baseado na lei da justiça. É injusto você ficar ali repetindo um mantra apenas, um código de Grabovoi, por exemplo. Vou ficar repetindo aqui 520, 520, 520. Eu não vou fazer nada, eu não vou sair, não vou ajudar ninguém, e eu quero que o milagre aconteça. Não, gente, tem que ter ação para ter a reação. A lei da causalidade. Então, eu te convido, sai do teu conforto, se coloca numa situação de caos. O que é a situação de caos? Caos para o teu consciente, mas que teu coração sabe que aquele é o caminho. Por exemplo, conscientemente, eu não queria ir daqui para São Paulo, passar 2 dias atendendo pessoas que eu não sabia quais seriam os desafios que eles iam me trazer, mas eu me coloquei numa situação de um caos temporário, nossa, que com certeza vai me gerar o quê? Efeitos, vai me gerar reações positivas. Então, nós precisamos, gente, ampliar a nossa visão sobre a realidade. Mas saiba que você é um co-criador, você está conectado com todo o universo, mesmo que você ache que tudo está separado, tudo está conectado, somos todos um. Outra questão também importante é que, mesmo que você veja o material como material, a essência disso aqui é o quê? Energia. Aqui tem moléculas que são formadas por átomos, são formadas por núcleo, por prótons, quarks, tudo é energia. Eu consigo tocar, é apenas uma percepção, mas a essência é energia.
E se você está tentando mudar algo na sua vida e não está conseguindo, passa a olhar mais para esse olhar de vibração, de frequência, de energia. Como falava o próprio Nikola Tesla, né? Se quiseres descobrir o segredo do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Comece a olhar por esse lado. Você vai ter muito mais soluções para os seus problemas. Afinal, olha só, eu tenho uma teoria que é o seguinte: não tente resolver os seus problemas, tente sair da frequência deles. Quantos problemas que eu tenho, que eu carrego, e que nunca foram resolvidos, mas para mim hoje, ó, não fazem a mínima diferença. Porque quando a mente se expande, jamais ela volta para o mesmo tamanho. Minha mente se expandiu, o problema está lá. Só que aquilo não faz mais sentido, ele não me atinge mais. Eu não sofro com aquele problema. Não se fala que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Só que onde é que a maioria da humanidade hoje se encontra tentando resolver os problemas. Quando eu me livrar dessa doença, eu vou ser feliz. Quando eu encontrar minha alma gêmea, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir quitar minha casa, eu vou ser feliz. Gente, não existe um amanhã, só existe o eterno agora. É aqui que está o teu poder, nesse exato momento. E você está recebendo a intuição a todo momento, ó, do divino, para te dizer exatamente o que você tem que fazer ou não tem que fazer. Siga teu coração, ele costuma acertar. Minhas amigas, Demais, gratidão. demais. Gratidão, Cleiton. Olha. Nossa. Fala mais. Apanhando aqui. Aqui, ó. Ela chama Luciana Nardi. Ela é uma musicista e ela é uma querida. Ela, na realidade, essa música dela é A Alma Voa Até Sem Vento. Vamos ver que a gente... ela aqui, ó. Eu vou conseguir compartilhar, então, a minha tela. Só um minuto. Ela é cantora e compositora, compartilhando amor no mundo em forma de música, de yoga e meditação. Então, a gente vai ouvir um pouquinho da Luciane Nardi. Olá, olá pessoal! Que felicidade, que honra participar deste festival para a transformação global num momento tão importante. Quero deixar aqui a minha gratidão e o meu desejo de sucesso a todos os terapeutas participantes desse evento que estão contribuindo para a ampliação da consciência da unidade. Em especial, Cláudia Rato. O meu nome é Luciane Nardi, eu sou cantora e compositora e a minha participação hoje aqui no festival é através da música. E eu acredito ser a música um meio de transporte que nos leva para o divino em nós, elevando a nossa alma e ampliando a nossa consciência, ampliando a consciência da unidade. E hoje a música que eu vou cantar é uma das minhas composições, chamada A Alma Voa Até Sem Vento. Asas pra voar, mas vou correndo, esqueço os pés no chão. Corre a vida, corre o tempo, e eu correndo contra o meu coração. Pare o mundo que eu vou saltar, deixar pra trás o peso e me lançar em movimento, que a alma voa até sem vento. Ser feliz é o destino, eu me arrisco e vou em direção. E o meu olhar encontra o seu, que distraído vou até
que vem libertar, pegando a minha mão pra me lançar em movimento. Minha alma voa até sem vento. Ser feliz é o destino, eu me arrisco e vou em direção. E o meu olhar encontra o seu, que distraído vou até o céu. É o amor que vem libertar, pegando a minha mão pra me lançar em movimento. Minha alma voa até sem e a alma voa até sem vento. E a alma voa até sem vento. Minha alma voa até sem vento. E a alma voa até sem vento. Que voz gostosa! Muito gostoso. Então, meus amigos, a gente podia conversar um pouquinho só para a gente encerrar essa sessão, né? A respeito da cocriação, né? Eu acho muito importante. O que você diz a respeito disso, Cleiton, Flávia e demais? Acho que só a gente mesmo que está aqui agora, de moderador. Nesse momento de tanto caos, de verdade, né? A gente, assim, está percebendo que pessoas estão entrando numa frequência baixíssima de muitas coisas, de muitas informações que estão sendo colocadas, inclusive, no inconsciente dessas pessoas e tudo mais. Como cocriar dentro desse caos todo, né? Assim, como que a gente pode, de alguma forma, trabalhar, né, a nós mesmos e ao nosso entorno para trazer um alívio, assim, não, ok, eu tenho capacidade de cocriar mesmo aqui no meio do lodo, né? Como? Eu costumo dizer, sabe, Isis, que é um conjunto. Realmente, o microcosmos, o micro cria o macrocosmos. Mas, às vezes, algumas atitudes externas, alguns comportamentos que a gente pode deixar, isso pode ajudar, né? Então, eu posso tirar a televisão um pouquinho, eu posso me desconectar um pouco de todo esse medo que é imposto, porque senão você fica o tempo todo contra o rio. Senão você fica ali naqueles mesmos comportamentos, mantendo os mesmos hábitos nocivos, né? Muitas vezes se alimentando de uma forma nociva também, que nos leva mais para o inconsciente, porque tudo é uma engenharia para nos manter dormindo, né? Para que a gente possa ficar no inconsciente. Então, desde a alimentação até o medo, tudo isso faz parte dessa engenharia. Então, a gente vai ter que ter um pouquinho mais a motivação. A gente costuma dizer que você não está o tempo todo com força de vontade. Só que quando você vai, a motivação vem. Então, assim, o que motiva a minha ação? Eu acho que é aquilo que o Cleiton disse, né? Quando você sabe o que você quer, para que você quer, a motivação vem. Mas eu penso que quando a gente tem um pouquinho
observa um pouco esses comportamentos, esses hábitos que são nocivos, também auxilia nessa cocriação. Porque, por exemplo, o corpo, né? Você está equilibrado com o corpo, automaticamente você vai receber essas informações de uma forma muito mais pura, mais limpa, né? Também. Total. Perfeito. Até coloca aqui, ó, eu tenho 3 inimigos comuns que eu acho que está destruindo a humanidade. Ignorância, você não tem noção do que de fato é a realidade, porque assim, todos nós temos uma verdade, tá? E essa verdade, ela está criando a nossa realidade. Porém, existe uma última verdade, que senão todo o universo entraria em colapso. Existe, a natureza, ela esconde uma dessas verdades, né? Então, olha para a natureza, por exemplo, está sempre em movimento, ela sempre cresce, ela sempre está se doando, né? E ela dá o máximo que ela pode dar, enquanto for, por exemplo, uma mangueira, vai dar a quantidade máxima de manga que ela pode dar. Então, a ignorância, gente, ela está matando a humanidade, as pessoas querem informações prontas. Nossa, eu abro ali a TV e falou, então isso é minha verdade, elas não querem mais pensar. Até estava lendo um livro ontem e falava sobre esse processo que eles chamavam de acomodação cognitiva. As pessoas não querem mais pensar, não querem ir atrás. E muitas vezes você tem que aplicar na tua vida, testar para ver se aquilo de fato é verdade ou não. Outra coisa, alienação. Alienação, o que é? A pessoa que só olha para um lado do processo, né? E eu começo a criticar os outros. Não, nossa, eu nem vivi aquele outro lado, eu nem entendi muito bem. Como é que eu vou julgar? Então, a alienação. A alienação é quando eu entrego o poder da minha vida para outra pessoa, né? Por exemplo, quando eu tenho um carro que está alienado ao banco, parte do carro é do banco, né? Eu não sou totalmente dono do carro. E tem muita gente que não é totalmente dona da sua própria vida, porque está preso em sistemas que colocam medo, culpa, e aí entra sistema econômico, educacional, religioso, né? E o último é a identificação com a mente. É você acreditar que você é seus pensamentos, né? E eu falo que, a tua pergunta, Isa, né? Como sobreviver num momento tão caótico, né? Como cocriar? Primeiro é entendendo quem você é. É aprender a receber não. É aprender a ser excluído. Porque, gente, a humanidade, se tivesse, a maioria tivesse com o pensamento correto, vibrando na frequência correta, a gente não estaria vivendo esse caos que estamos vivendo. Mas, Cleiton, esse caos todinho foi devido ao vírus, foi devido a não sei o quê. Gente, toda a realidade ela é criada pela coletividade, entendeu? Sim. Lógico, a gente vai ter sempre um motivo, né, Flávio? Foi por causa disso, por causa daquilo. Enquanto você buscar justificativas, você nunca vai entender que você... Que a gente que colapsa tudo isso, é verdade. Sim, a força coletiva é muito grande, né? Somos todos, é muito grande. Porém, nós podemos criar nosso mundo particular. Tipo, aqui em casa, eu tenho até um processo com a minha esposa que ela trabalha junto comigo agora, né? E tem muitos problemas na empresa, clientes. Amor, quando a gente entrar em casa, vamos deixar todos os problemas fora. Vamos tentar falar só em coisas boas, né? Em coisas que elevem nossos pensamentos. Porque é energia, é vibração. O problema está lá. Só que eu preciso vibrar naquela frequência. Isso é fácil? Não é. Mas é possível. E aí, depois que eu começo a trabalhar o meu mundo, aí sim, meu mundo particular, eu começo a influenciar a realidade, né? Mas eu confesso a você, gente, que o mundo hoje passa por um processo que as pessoas estão perdidas. E a primeira pessoa que fala é para a direita. Todo mundo para a direita. É para a esquerda. Exatamente. A massa está seguindo exatamente o que a coletividade traz e a gente não para pensar. A gente não está raciocinando mais, né? No sentido, gente, faz sentido isso? Será que faz sentido tal situação? Não tem lógica. É umas coisas sem lógica nenhuma. E a natureza, gente, ela não ia esconder o segredo da vida, o segredo do sucesso. É simples. Eu estava até lendo aqui um livro, né? Fui agora para São Paulo lendo esse livro, né? Que é um método que eu já pratico na minha vida, chamado Wim Hof, que é baseado na respiração, no banho frio. Quantas doenças, cara, doenças autoimunes foram resolvidas com o método Wim Hof. E ele falou que tinha muitas universidades que foram estudar, que viram o poder do método dele, só que quando eles viram que ia ter um preço muito grande e mexer com grandes sistemas, ele ficou sozinho mais uma vez. Elas viraram as costas. A questão é, a verdade está aí. Agora, você quer ver a verdade? Só que a manipulação foi tão grande que as pessoas elas olham para essa mão e falam, isso aqui é um pé. Uma hipnose coletiva que nós
estamos passando, né? Nossa, perfeito, Cleiton. E é aquela coisa assim, e existe aquela frase de Cristo, né, que ele fala, e conheceis a verdade vos libertará. Porque quando a gente realmente encontra essa verdade, entende esse sistema, né, que nós estamos inseridos, você não tem mais medo. Você realmente sabe o que você precisa fazer e você sai desse jogo, desse aprisionamento, né? E realmente a gente se sente libertos. E aí você quer realmente iluminar outras mentes. Claro que nós estamos em um processo também, obviamente, de também despertar cada vez mais, de cada camada mais a gente ir desfazendo, mas eu concordo, exatamente. Então, existem métodos maravilhosos que é totalmente natural, só que não traz benefício econômico, né? Então, eu preciso colocar numa caixinha. Aí você tem que estar muito bem consigo mesmo para poder receber a reação desses grupos, né? Então, Sim. Hoje mesmo, quando eu decidi sair da Petrobras, vários colegas que estavam próximos a mim deixaram de conversar comigo, né? Meio que me abandonaram, só que na época eu já sabia, eles estavam pelo meu título, né? Pela posição. Então, quando você chega e traz uma nova verdade, isso mexe nos paradigmas dessas pessoas e muitas dessas pessoas vão te abandonar. Você está preparado para isso, entendeu? Só que a verdade é que nós nunca estivemos sozinhos. É nesse momento que você vai ver o poder do divino atuando em você. Com certeza. É ou não é? Nossa, é perfeito o que você colocou, é exatamente isso que acontece. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. Sim, e a gente precisa experimentar, né? A gente precisa dar o primeiro passo, por mais difícil que seja, está todo mundo em experimento de alma aqui, não é verdade? A nossa alma dentro desse corpo físico, a gente está em experimentação o tempo todo nessa dualidade. E é como vocês dois falaram, é importante o primeiro passo e aí o resto vem no fluxo. É importante você começar que vem de alguma forma aí amparado por quem, né, Cleiton? Com certeza. É o divino, são a equipe, toda a irmandade de luz, que de alguma forma está ajudando, né, em realidades que a gente não consegue enxergar, mas existe, sim, e está tudo interligado, né? Tudo interligado. É entrelaçamento total. Sim. Mundo espiritual, mundo material, mundo quântico, essa divisão foi feita lá atrás, foi outro paradigma, né? Tá tudo junto, gente. O mundo espiritual é muito maior que o mundo material. E você só vai experimentar a força, né, do mundo espiritual, do divino aí, que atua em você quando você se colocar nessas situações de caos. Eu tive situações que, cara, e agora? Aí a coisa começa a fluir, as palavras vêm, as soluções aparecem, aí você, nossa, tem algo maior. Porque eu já fui muito cético, tá, gente? Eu vim lá da física, imagina, sempre cabeça de exatas, de números, eu questionei muita coisa. E eu fui testar. Vou me lançar aqui nesse abismo. Daqui a pouco, quando tá caindo, chega alguém e te segura. Opa! Você que me segurou, entendeu? Mas a experiência individual, incrível. É um caminho individual, isso. Individual e coletivo, né? Lógico, coletivo também. Queridos, foi muito rico tudo que vocês contribuíram aqui. Muito grata, Cleiton, pela sua presença. A Lívia, que não pôde estar aqui, mas também a gente também falou com o Paulo Marques, né, que também não pôde estar aqui, mas foi maravilhosa a palestra dele também, né? A gente vai ter possibilidade de conversar com ele, uma outra oportunidade. E agora a gente encerra, então, né? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Só gratidão de verdade por estar aqui. E que venham outros. Que venham outros, né? Isso mesmo. Eu quero então, muito também. Grata. Muito obrigado, Isis, né? A todos os Eu que agradeço, Cleiton. Gratidão aí. Contem comigo sempre, tá? Olha, muito bom saber. A gente vai amar sempre estar com você, viu? Obrigado, então, agora, ó, a gente vai dar um tempinho. Logo, às 14 horas, a gente volta com uma sessão nova. Tá bom? Beijo, obrigada. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau, gratidão.